As campanhas de catálogo são uma mina de ouro quando se fala de anunciar no Meta Ads. E no vídeo de hoje eu vou explicar do básico ao avançado tudo que você precisa saber para começar a rodar esse tipo de campanha. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Partindo do início, por que você deveria rodar campanhas de catálogo? Quando a gente fala de Facebook Ads, as campanhas de catálogo são um tipo de campanha que consegue te trazer uma maior previsibilidade de resultado, porque ela não depende de um único produto. Elas são como as campanhas de shopping ou PMax do Google, e o CPA delas costumam ser bem menores do que quando a gente vai comparar com campanhas tradicionais do Facebook Ads, seria a estrutura 1xY. Além disso, elas têm um potencial gigantesco para marcas que trabalham com muitos produtos e que, óbvio, o público está no Instagram/Facebook. E além disso, você consegue criar infinitas variações e escalar verticalmente. Você pode ter campanhas dos seus best-sellers, você pode ter campanhas segmentados por coleção, segmentado pelos melhores estados. Então, se a sua loja tem vários produtos, pode ter certeza vão ser o seu carro-chefe no Facebook Ads. Mas o que você precisa saber antes de rodar campanhas de catálogo? Primeiramente, elas demoram mais para otimizar, afinal você vai anunciar diversos produtos ao mesmo tempo. Também você tem que ter atenção às variantes, porque dependendo da forma como você integra um meta e a sua loja, ele pode puxar várias variantes do mesmo produto, considerando como produto diferente. Então, se você vende vestido e cada vestido tem 4 opções de cores diferentes, dependendo da forma como você integra e puxa esses produtos, ele pode considerar que esses 4 vestidos são 4 vestidos diferentes, mesmo eles estando na mesma página. Então pode acontecer de você dispersar demais seu orçamento gastando em muita variante. Então depois dá uma olhada na plataforma de loja que você usa, algum app aí que fornece esse tipo de solução. Na Shopify a gente tem o próprio aplicativo do Meta e a gente também tem o Flexify, se eu não me engano, porque isso pode te atrapalhar bastante quando você for anunciar. Também é importante ressaltar que você tem que otimizar a nível de produtos. Então, depois que seu catálogo já estiver rodando, já estiver gastando, você vai vir no Meta Ads em detalhamento, pesquisar por identificação de produto, filtrar por valor usado para ver os produtos que mais gastaram. E aí você vai comparar o valor gasto com a quantidade de venda que eles trouxeram. E se eles não tiverem performado bem, você pode cortar eles da campanha. Também é muito importante você ter um Instagram bem posicionado e ativo, porque na maioria das vezes a pessoa vai receber o seu anúncio, ela vai clicar no seu perfil do Instagram, então é muito importante você ter posts recentes e estar ativo ali nos stories, seja mostrando depoimento de cliente, enviando produto, etc. A sua loja ela tem que estar otimizada para rodar meta, só que eu não vou abordar esse tema aqui hoje, mas se a sua taxa de conversão ela estiver muito baixa, pode ser ali que você precisa otimizar ainda mais a sua estrutura. E também muito cuidado com o ticket que você trabalha, porque dependendo, se você tem produtos de R$ 50 e produtos de 500, pode ser que o público que consome os produtos de 500 não seja o mesmo público que consome os produtos de R$ 50. Então, como são públicos diferentes, concorda que não faz sentido você deixar esses produtos na mesma campanha de catálogo? Então, se você tem essa diversidade maior de preços e você não sabe ainda, não tem certeza se o público é o mesmo, o que que eu recomendo? Eu recomendo você dividir os produtos por ticket. Então, produtos ali até R$ 250 você deixa em uma campanha e produtos acima de R$ 250 a 450 você deixa em outra e você vai testando essa questão do ticket. Agora que você já sabe a base de como funciona o catálogo no Facebook Ads, eu vou partir agora para a estrutura das primeiras campanhas que você tem que subir. Agora, provavelmente a sua situação é que você nunca rodou meta, ou você nunca rodou catálogo, ou seu pixel ainda não está tão aquecido. Então, o que que eu recomendo? Antes de vir subir uma campanha de conversão, eu recomendo que você suba uma campanha de coleta de dados. Primeiramente, por quê? O intuito dessa campanha de coleta de dados é para a gente saber se as nossas métricas de topo e meio estão boas. Como assim? Só para vocês terem noção, quando a gente fala de topo de funil, a gente está falando, por exemplo, de CTR e CPC. Meio de funil, a gente está falando ali de EDD to Cart, Initiate Checkout, e aqui a gente está falando de Purchase. Então, isso daqui é análise de métrica básica. Se aqui está muito caro, se o seu CPC está ruim, se o seu ROAS está baixo, isso consequentemente vai encarecer as métricas de meio, que seria o ADD to Cart. Então, se essas métricas de meio elas estiverem muito caras, o custo dela estiver muito elevado, é só você usar o raciocínio lógico e chegar à conclusão de que o seu CPA ele vai sair muito caro, porque todo o seu funil ele tá caro. Então, essa campanha de coleta de dados serve para a gente observar se as métricas de topo e meio estão saudáveis.
porque afinal, se as métricas de topo e de meio não estiverem saudáveis, as métricas de fundo, que são o CPA e o ROAS, elas também vão estar ruins. Porque se o seu CPC está muito caro aqui, consequentemente o seu custo por ADD to cart vai ser mais caro. E se o custo por ADD to cart for mais caro e a sua taxa de conversão de checkout se manter a mesma, você vai estar pagando mais para a mesma quantidade de pessoas ir para o seu checkout. E, consequentemente, o seu CPA vai subir e o seu ROAS vai diminuir. Então, até mesmo para você aquecer o seu pixel, comece rodando as seguintes campanhas. Roda uma campanha de catálogo com o objetivo de cliques, maximizar o número de cliques no link, ver conteúdo. Você pode colocar um orçamento aí de 6 a 8 reais por dia. Você também vai subir uma campanha de catálogo de ADD to Cart, maximizar o número de conversões de 12 a 15 reais por dia. E por fim, uma coleta de dados de Initiate Checkout para maximizar o número de conversões de 18 a 20 reais por dia. E você deve estar se perguntando até quando que eu vou deixar essas campanhas rodarem. Você vai deixar essas campanhas rodarem até essas métricas estarem suficientemente boas. Por quê? Se numa campanha que o seu objetivo é ADD to Cart, o seu ADD to Cart tiver com custo acima do ideal ou ter ultrapassado o máximo, você concorda que se você subir uma campanha de conversão, não vai vender. Porque afinal, se com uma campanha que o objetivo é Initiate Checkout, o seu Initiate Checkout aqui está saindo caro, imagina numa campanha de conversão, não vai virar. Então, isso daqui é uma forma de você pré-validar e de você saber, gastando pouco, se a sua loja, a sua estrutura é boa ou não para rodar catálogo. Óbvio que tem outras variáveis que eu vou abordar daqui a pouco, mas o intuito dessas campanhas é elas serem o mais aberto possível e vai ser uma forma da gente pré-validar. A gente pode pré-validar públicos, a gente pode pré-validar criativos para quando a gente subir uma campanha de conversão, a gente possa ser mais assertivo. Então, depois que você subiu essa campanha e as suas métricas aqui elas estiverem boas, o que seria aí essas métricas boas? Vamos supor, clique, vamos colocar ali um CPC de R$ 1 estourando R$ 2. Um CTR ali no mínimo 2%. Então, se o seu clique está muito caro, se o CTR está ruim, o problema está no criativo ou no público. Então, isso já dá uma atrapalhada. Mesmo que não seja métrica primária, isso vai acabar encarecendo seu CPA. No ADD to Cart, o recomendável é o seu ADD to Cart estar ali entre 10 a 30, no máximo 40% do seu CPA ideal. Então você vai, se você ainda não metrificou esse tipo de coisa, você vai pegar, vai abrir o Excel, vai abrir uma planilha, vai jogar os seus produtos, os preços e vai começar a fazer esse tipo de cálculo. Que quando se trata de MetaEds, principalmente quando você vai rodar vários produtos ao mesmo tempo, você tem que ter essas métricas. Você tem que ter o seu ADD to Cart ideal, tem que ter o ADD to cart médio, tem que ter o ADD to cart máximo, tudo para aquela coleção, para que fique mais fácil a análise e tomada de decisão, ok? Então, se o seu ADD to cart não tiver ali entre 10 a 30, no máximo 40% do seu CPA ideal, ele tá caro. O Initiate Checkout a gente pode colocar ali também de 40, 50, 60% que seja do seu CPA ideal. Óbvio, vai depender bastante da sua taxa de conversão de checkout. Agora partindo para a segmentação dos conjuntos. Aqui partindo do princípio que você está começando, você vai começar rodando o ABO porque o seu pixel ali não tem tanta inteligência ainda, tá bom? Você vai rodar o público aberto, só que quando eu digo público aberto, é o seu público aberto. Então, ou você vai rodar homem ou mulher, ou homem e mulher, isso vai depender do público-alvo da sua loja. Então, por isso que é importante você conhecer seu ICP, o seu Ideal Customer Profile. Esse aberto aqui é o seu aberto. Se você vende produtos de moda masculina e a maioria do seu público, a maioria dos seus clientes são majoritariamente homens, você não vai anunciar para mulher. Se o seu público ele é mais jovem, você também não vai anunciar para pessoas mais velhas. Então você tem que ter minimamente aí esse discernimento e fazer essa segmentação dos conjuntos com base aí no seu cliente ideal, no seu público-alvo. Agora, segmentação de posicionamentos. Aqui a gente já começa a dar uma brincada maior. Você pode, dependendo do seu produto, anunciar só para iPhone ou para Android. Você pode anunciar para todas as redes do Facebook ou você pode anunciar para Facebook e Insta. Eu normalmente rodo só Facebook e Insta. O que seria essas outras redes aqui? Seria o Messenger, seria aquelas outras lá que tipo ninguém usa, e ninguém compra por lá. Então eu normalmente já tiro por padrão.
Você pode anunciar somente no Facebook, somente no Instagram, e você pode escolher para aparecer em algum posicionamento específico. Então, se fizer sentido para você, você pode colocar para que seus anúncios só apareçam no feed, só apareçam nos stories, só apareçam no Reels, só apareçam no Explorar. E é por isso que eu falo que catálogo é uma das campanhas mais escaláveis verticalmente falando do Facebook Ads. Agora entrando aqui na parte da variação de criativos, que é tão importante quanto a segmentação dos conjuntos, nós temos três tipos de criativo quando a gente anuncia catálogo. A gente tem os criativos em carrossel, que é quando são várias imagens, vários produtos juntos. A gente tem os criativos em imagem única, que é quando só tem uma imagem. E a gente tem também a apresentação multimídia, que ela é meio mix dessas daí, mas antes de eu entrar aqui, a gente vai recapitular um pouquinho, tá bom? Então, você já sabe por que trabalhar as campanhas de catálogo, você já sabe o que prestar atenção antes de rodar na sua estrutura e na sua loja, o que você tem que saber antes, e você sabe que você tem que rodar coleta de dados antes de rodar conversão. Então, tudo que eu tô falando aqui é para as campanhas de coleta de dados, óbvio. A maioria das coisas também vai se aplicar a prazo de conversão, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas o que você tem que saber é, você vai subir essas três campanhas, de preferência ao mesmo tempo, vai deixar ela rodar ali por uns 7 dias. E aí, depois que você viu que os custos que eu já te passei, eles estão bacanas, eles estão dentro do ideal, aí sim você vai rodar uma campanha de conversão. Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou pegar um caso prático aqui agora. Eu vou estar borrando aqui algumas informações, óbvio, mas aqui, ó, você deixa o orçamento a nível de conjunto de anúncios. Dentro do conjunto de anúncios, você vai deixar o seu aberto. Como vocês podem ver aqui, a configuração da campanha. O orçamento diário, que não eu falei, eu coloquei R$ 6 por dia. O posicionamento, vocês podem ver, eu deixei apenas Facebook e Instagram. E eu deixei apenas dispositivos móveis. E aqui, quando você for configurar o seu criativo, você vai ter essas três opções de formato: imagem ou vídeo único, carrossel, e aqui mais para baixo você tem novamente imagem única e apresentação multimídia. Então, subir essas campanhas aqui não é nada difícil, tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando como subir, e também você ir fuçando a plataforma você vai conseguir. Mas voltando aqui, quando a gente fala de variação de criativos, se você selecionou ali que o seu criativo ele vai ser no formato carrossel, você tem algumas opções. Você pode escolher um carrossel com imagem única, ou você pode escolher um carrossel com apresentação multimídia. Dentro de cada um desses daqui, você vai ter duas variações. Uma variação é o nome do produto sem o preço, e outra variação é o nome do produto com o preço, que isso faz diferença. Aqui, ó, nome do produto sem o preço, nome do produto com preço. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado porque é algo mais técnico, mas depois eu vou mostrar de novo na prática para que você entenda da melhor forma. E lembrando, qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou me chamar no Instagram que eu vou estar ajudando. Ou você pode colocar aqui também que você quer ali o formato do seu criativo que ele seja imagem única. Então, imagem única com ou sem preço. Mas agora, como que a gente vai fazer esses anúncios aqui especificamente? Então você já selecionou o formato, seja ele carrossel ou imagem única, ou carrossel com imagem única sem preço, ou carrossel com imagem única com preço, etc. Depois eu vou mostrar. Mas para mim, o principal é esse daqui. Se você tiver que subir uma campanha de catálogo, coloque esses quatro criativos. Quais quatro criativos? Carrossel, imagem única sem o preço, um criativo. Carrossel, imagem única com preço, segundo criativo. Carrossel, apresentação multimídia sem preço, terceiro criativo. E quarto criativo, carrossel, apresentação multimídia com preço. Isso faz muita diferença porque aqui a gente está testando criativos, então tem sim diferença de desempenho. Então pode ser que na sua loja performe muito bem catálogo sem o preço. Então as pessoas convertem mais quando elas não veem o preço do produto primeiro. Ou pode ser o contrário, quando as pessoas veem o preço do produto, elas convertem mais. Depois que você seleciona esse formato, como eu já recomendei, você faz esses quatro daqui. Se quiser até mesmo pode tirar um print para você fazer. E depois a gente tem mais algumas coisas que a gente tem que configurar. Primeiro é o título do anúncio, que aqui que entra a questão de ser sem preço ou com preço. O título do anúncio é esse daqui. Como vocês podem ver, você configura de forma bem simples. Você clica aqui, você seleciona o que você quer. Então, o nome do produto. Se é o formato criativo com preço, eu coloco o nome do produto, dou um espacinho e coloco o preço atual. Assim, quando a pessoa vê o seu anúncio, ela vai ver o nome do produto, exemplo, vestido longo azul, R$ 129,90. E quando for sem preço, você simplesmente só deixa o nome do produto. Agora, a descrição, você vai criar uma descrição mais generalista. Você também vai criar um texto principal mais generalista. Se quiser usar uma IA aí para ela criar esses textos para você, eu super recomendo. Até mesmo
mesmo deixa ativado ali as opções da campanha Advantage para o Facebook mesmo ele fazer essas otimizações aí nesses textos e nessa descrição. Então você já sabe que você tem no título do seu anúncio, você vai deixar o nome do seu produto e o preço atual, se for com preço. Você vai fazer uma descrição mais generalista e um texto principal mais generalista. Então, quando você for configurar uma campanha de catálogo, você vai entrar na parte de criativo, vai selecionar carrossel e aí você escolhe se vai ser imagem única ou apresentação multimídia. Então, mostrando isso daqui na prática em uma campanha real, eu vou até atualizar a página aqui para vocês verem que os números são reais. Basicamente, então, aqui eu comecei testando inicialmente esses criativos. Carrossel em apresentação multimídia sem preço, carrossel em imagem única sem preço, carrossel em apresentação multimídia com preço e carrossel em imagem única com preço. Quando a gente vai olhar as métricas, a gente consegue ver uma discrepância enorme. Por exemplo, em carrossel em imagem única sem o preço, que está desativado já, o custo por compra foi de R$ 30, enquanto no carrossel em apresentação multimídia sem o preço foi de 16. E o que eu estou testando agora, que é o carrossel apresentação multimídia com cupom de desconto, o custo por compra foi R$ 8. Então tem mais essa variável para você testar também. Só para vocês verem, esse cupom de desconto é o seguinte: quando você configura aqui o seu catálogo, nesse caso daqui, a apresentação multimídia, ele é sem o preço, aqui são textos mais gerais e tem uma opção aqui chamada destaque as suas promoções, onde você seleciona aqui os códigos promocionais e você coloca o seu código de cupom, porque quando a pessoa ela já clica, quando ela clicar no seu anúncio, ela entrar no seu site, vai aparecer um pop-upzinho do próprio Facebook dizendo que ela tem um cupom ali que ela pode usar. E com um clique ela já copia para a área de transferência dela, lá no copia e cola, e quando ela for para o seu checkout, já vai automático. Então isso daqui é muito, muito ouro para vocês testarem. Então você já colocou aqui para rodar a sua campanha de coleta de dados. Mas antes de decidir subir uma campanha de conversão, você vai analisar as metas. Eu já dei um spoilerzinho disso daqui, mas não custa nada a gente voltar e revisar. Você vai olhar para as seguintes métricas: CPC, que ele deve estar ali menos de R$ 1, R$ 2, depende do nicho, etc. Mas ele não é uma métrica primária, mas é importante a gente olhar. Se o seu CPC estiver muito caro, pode ser um problema no criativo. E aí você vai pegar, vai matar aquele criativo, vai subir um novo buscando ali um CPC mais barato. O seu CTR é a mesma coisa, pelo menos acima de 2%, e você já consegue pré-validar ali, com base nesses dois, qual formato de criativo vai performar melhor. Então você já consegue observar qual formato teve o maior CTR, qual formato o CPC foi menor. E aí, dependendo do cenário, se um determinado tipo de criativo aqui que eu passei, vamos supor que no carrossel, imagem única com preço, seu CTR foi muito ruim, quando você for subir uma campanha de conversão, você não precisa subir esse criativo, já que você já viu que numa campanha de coleta de dados que tinha o objetivo de ter um CTR bom, por exemplo, não foi bom, não adianta colocar ele para conversão, ele só vai gastar muito. Custo por identity card, como eu já falei, de 10 a 30% do seu CPA ideal, no máximo 40% ele dependendo da sua taxa de conversão. O custo de initiate checkout de 40 a 50% do seu CPA ideal. Então, se as campanhas que você criou elas estiverem aqui dentro desses parâmetros, aí sim você vai pegar e vai criar uma campanha de catálogo de conversão. O que vai diferenciar ali de uma campanha de coleta de dados para uma campanha de conversão é simplesmente ali o objetivo. Você novamente vai rodar ali o público aberto, ABO ou Advantage mais. Só que eu só recomendo Advantage se você já tiver uma boa quantidade de conversões no pixel. E também vale lembrar que campanhas Advantage elas demoram mais para otimizar e elas requerem ali um pouco mais de caixa, um pouco mais de orçamento. E aqui, quando você faz campanha de conversão, você pode fazer testes de público já. Dá para você também fazer uma estratégia de testar público em campanhas de coleta de dados, assim você consegue pré-validar de forma mais barata. E aquele público que você viu que performou bem na coleta de dados, você pega e sobe conversão. É uma estratégia também. Só que aí pouca gente vai aplicar isso que eu acabei de falar. E esse teste de público aqui seria a melhor estrutura para se fazer teste no Facebook, que é a estrutura 1xy. Mas só que isso daqui é um assunto para outro vídeo, eu não vou entrar em teste de público hoje. E se você quer que eu te mande esse mapa mental, tira uma foto aí vendo essa aula e me marca ali no Instagram, que eu vou estar te mandando na sua DM. E eu espero que eu tenha conseguido aí te passar um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre campanhas de catálogo, que não é um bicho de sete cabeças, mas tem um potencial gigante
gigantesco se você roda MetaEds, se você tem muitos produtos, se você vende mais commodities, vale muito a pena você testar. Só para vocês fazerem um cálculozinho básico, vamos supor que você vai deixar cada uma das campanhas de coleta de dados aí, inicialmente, coleta de dados rodando todos os dias, vai ser R$ 6 da de clique, R$ 12 aí da de carrinho e R$ 18 da de initiate checkout. Daria R$ 36 por dia. Vezes 7 dias, vamos supor que você vai deixar rodando, você gastaria R$ 250 para ver se vai valer a pena rodar catálogo ou não. Então, tipo assim, é um teste de R$ 250. Se as métricas forem boas, cara, tem uma mina de ouro aí. Se for ruim, você só perdeu R$ 250 em teste e vida que segue. Aí depois você pode subir ali uma campanha de conversão, você pode colocar R$ 30 por dia, R$ 35 por dia. E depois a cada 3 dias ali você pega e ajusta o orçamento. Mas isso é história para outro vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.